Bem-vindos a mais uma atualização da Academia de Educação Radiológica Online. Meu nome é Ananda Otoé e eu trabalho na Clínica Felipe Matoso e na Rede DOR, no Rio de Janeiro. Nesta edição, selecionamos 8 publicações com atualizações nas mais diversas áreas da ultrassonografia e intervenção por ultrassonografia. Antes de iniciarmos, gostaria de agradecer os editores sêniores e a coordenadora no Brasil, doutora Daniela Parente, pelo convite para a participação no projeto, além da contribuição da doutora Fernanda Marques na tradução do material para o português. O objetivo deste primeiro artigo é definir se o ultrassom pode diferenciar a nefrite bacteriana focal aguda da pielonefrite em relação à tomografia. Foi feita uma análise retrospectiva de exames de ultrassom e tomografia de 11 crianças com infecção do trato urinário. E foi possível concluir que a ultrassonografia é um método útil para o diagnóstico de nefrite bacteriana focal aguda com base nos resultados desse pequeno estudo retrospectivo, que observou a perda da diferenciação córtico-medular em 100% dos casos de nefrite bacteriana focal aguda e em nenhum dos pacientes com pielonefrite aguda. O objetivo deste segundo artigo foi estabelecer se o ultrassom com contraste é eficaz na caracterização de massas renais e como isso afeta o manejo clínico nos casos indeterminados. Foi feita análise retrospectiva de 157 pacientes com 215 lesões renais no totais que foram submetidos anteriormente a um ultrassom com contraste. Nenhuma das lesões consideradas benignas por este método foi posteriormente confirmada como carcinoma de células renais, e somente 24 pacientes foram submetidos à intervenção cirúrgica, dos quais 87,5% identificaram de fato malignidade. Portanto, o ultrassom com contraste pode ter um importante impacto clínico a longo prazo em pacientes com massas renais indeterminadas, sendo capaz de caracterizar lesões benignas e redefinir necessidade de abordagem cirúrgica. O objetivo deste terceiro artigo foi estabelecer se os achados ultrassonográficos classicamente descritos no primeiro trimestre ainda são relevantes hoje. Foi feita uma análise retrospectiva de 649 ultrassonografias que identificaram estrutura semelhante a um saco gestacional, porém sem saco vitelino, embrião ou massa anexial extravariana associada. 92% dos exames apresentavam coleções líquidas intrauterinas e borda ecogênica. Em 28% havia o sinal do duplo saco e em 54% o sinal intradecidual, que classicamente são sinais descritos na presença de gestação viável. Todas as pacientes tiveram uma gravidez intrauterina confirmada posteriormente, de modo que é provável que uma coleção líquida intrauterina seja um saco gestacional em pacientes com beta-HCG positivo e sem achados ultrassonográficos de gravidez ectópica, sugerindo que os sinais históricos podem não ser úteis na atualidade com o aumento da resolução do método. O artigo intitulado Ultrassom com contraste, LIRADS 2017, comparação com LIRADS da tomografia e ressonância, tem por objetivo comparar o desempenho diagnóstico do ultrassom com contraste com a tomografia e ressonância usando a versão do LIRADS de 2017. Foi feita a análise retrospectiva de 239 pacientes com 273 nódulos com alto risco para carcinoma hepatocelular e foi utilizada a patologia como padrão de referência. A conclusão do estudo é que a concordância intermodal entre o ultrassom com contraste, IATC e a ressonância usando o LIRADS foi razoável, com significância estatística. Os valores preditivos positivos são comparáveis para determinar as lesões LIRADS 5 e o método foi inferior a TC e a ressonância para o diagnóstico de malignidade metastáticas ou LIRADS-M. O quinto artigo tem como objetivo esclarecer se o ultrassom e o ultrassom com contraste podem diferenciar com precisão a metástase hepática de GIST do câncer coloretal em associação a biomarcadores laboratoriais como o CA125 e o CEA. Foi feita análise retrospectiva de 160 pacientes no total, 80 deles com metástase de GIST e 80 de câncer coloretal.
E a conclusão do estudo é que as metástases hepáticas de GIST têm características ultrassonográficas capazes de se diferenciar das metástases de câncer coloretal, especialmente combinadas com biomarcadores laboratoriais como o CA-125 e o CEA, o que conferiu uma melhora da sensibilidade para 70% e especificidade para 97,5% do método. O sexto artigo visa determinar se os contrastes hexafluoreto e perfluorobutano do ultrassom com contraste são comparáveis na avaliação de carcinoma hepatocelular usando o Lirhades versão 2017. Foi feita análise prospectiva de 59 participantes com alto risco para carcinoma hepatocelular e com o Lirhades 3 não tratado. O washout leve e tardio do CHC foi mais frequentemente visto com perfluorobutano do que com hexafluoreto, e a sensibilidade do perfluorobutano também foi maior, enquanto que a especificidade foi de 100% para ambos. Portanto, o perfluorobutano no ultrassom com contraste teve um desempenho diagnóstico superior do que o hexafluoreto de enxofre. O sétimo artigo tem como objetivo definir qual a forma mais eficiente de realizar a derivação intrahepática portosistêmica transjugular ou TIPS. Foi feita a análise retrospectiva de 264 pacientes que foram divididos em 3 grupos. O primeiro grupo teve o TIPS guiado por ultrassom transabdominal. O segundo por fluoroscopia ou portografia hepática. E o terceiro teve uma abordagem percutânea da veia porta com guia por fluoroscopia. A conclusão do estudo é que o tempo de fluoroscopia e a anestesia foram mais curtos e houveram menos complicações no acesso guiado por ultrassom, ou seja, no grupo 1, e ou com fio-guia percutâneo, grupo 3. O objetivo do oitavo e último artigo foi caracterizar quais são os achados ultrassonográficos pulmonares típicos da pneumonia por Covid-19 e se há uma relação com a gravidade e duração da doença. Foi feita análise retrospectiva de 28 pacientes com PCR positivo para SARS-CoV-2. Todos os pacientes apresentavam alterações no ultrassom, sendo que linhas pleurais espessadas foram associadas a maior duração da doença e consolidações foram mais frequentemente encontradas em pacientes graves, ambos com significância estatística. Portanto, linhas B, consolidações e espessamento pleurais são achados ultrassonográficos comuns na pneumonia por Covid-19, sendo possível prever gravidade e duração da doença na presença de consolidações e espessamento da linha pleural. Espero que tenham gostado do resumo deste mês e obrigado por ter nos assistido. Deem uma olhada nos demais materiais disponíveis através de nossas redes sociais. E até a próxima!